Montenegro respira histórias e aqui elas ganham voz. Está começando Conexões com Barcelos, um podcast que une pessoas, ideias e trajetórias que transformam a nossa região. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conexões com Barcelos. Hoje o nosso papo é com um advogado que tem se destacado pela atuação ética e pelo compromisso com a justiça social. Gerson Alan. Vamos conversar sobre cidadania, direitos fundamentais, acesso à justiça e o papel do direito na construção de uma sociedade mais equitativa. É uma honra te receber aqui, Gerson. Conta pra gente um pouco da tua trajetória na advocacia, o que te motivou a seguir essa carreira e quais são os principais focos do teu trabalho hoje. Boa tarde, Sérgio. É uma satisfação vir ao teu programa aí, muito contente, né? E dizer que depois da edição do teu livro, né, esse teu retorno aí foi uma coisa muito bem-vinda. Eu acho que é uma coisa bacana, ainda mais uma pessoa que nem tu, que tem todo um histórico junto à cidade aí, um empreendedor, né? Marcou uma geração inteira aí com obras, né, no município. Isso é uma coisa bacana. E todo o teu histórico que tu tem aí junto ao município. Muito obrigado. Eu me formei na Unicinos, né, em 1994, então lá se vão mais de 30 anos aí de formação, de profissão, melhor dizendo. Depois, na sequência, eu fiz um pós-graduação a nível de pedagogia, né? Primeiro curso de graduação, bacharel em Ciências Sociais e Jurídicas, né, como advogado. Depois, na sequência, fiz um pós-graduação na área de planejamento e administração para docentes, metodologia do ensino superior, né? E depois, na sequência, vários cursos, especialização de menor duração, assim. Com isso também nós comentávamos antes, né, eu trabalhei no início na BRM, tive lá um período curto que foi muito intenso para mim aquilo, na iniciativa privada. Depois logo engajei no município de Montenegro, onde eu trabalhei 8 anos em períodos alternados, né? Trabalhei para o doutor Adolfo Schiller, depois o doutor Matana, prefeito Ivan, prefeita Madalena, né? Trabalhei para todos esses junto à Procuradoria-Geral do município, então atuando ali no direito público, né? Era uma coisa mais focada nessa área. Dali eu saí, daí depois tive uma experiência na área da educação, trabalhei 17 anos junto ao Instituto de Educação São José, lecionando lá curso técnico em administração, curso de técnico de segurança do trabalho, técnico em logística, né? Onde eu lecionava matérias de direito e também no curso técnico de administração era o professor encarregado da conclusão dos trabalhos, né? E aprovação e conclusão dos trabalhos. Depois desta fase aí, também trabalhei 17 anos junto ao Hospital Montenegro, ali, eu era o coordenador do setor jurídico, né, do hospital. E onde eu me desliguei ali em 2021. Nesse período todo de 30 anos eu nunca deixei de advogar, né, como profissional liberal, né, com menos tempo, claro, né, uma demanda tem que ser contida, porque tu não tem o tempo para tu trabalhar, mas sempre trabalhei. Então o escritório, sempre tive o escritório trabalhando, então fora do expediente, sempre funcionando, né? Então, resumidamente, seria essa meu histórico profissional aí, né, para efeito de te dar uma noção. Assim, mas experiências marcantes, não tem uma vida tão intensa assim, né? Marcantes na advocacia e na atuação comunitária, tu já citaste questão de colégios, assim, sim. Mas seria interessante um comentário sobre essa parte. Por exemplo, do município de Montenegro, lá uma das coisas que impactou assim foi a regularização fundiária, né? Havia os projetos chamados ProLurb, né? Que eram uns projetos para regularização fundiária de loteamentos, né? Então isso aí a gente fez 3 projetos grandes na época, né? Trabalhando lá no município para regularização fundiária de pessoas que ocupavam um contingente territorial dentro aqui do município, né? De bairros, por exemplo, e não tinham título, né? Estavam totalmente ilegais, né? Então a gente conseguiu
através desses projetos aí, que eram, através, se não me engano, um expediente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a regularização. Isso foi uma coisa que trouxe muita satisfação, assim, no sentido de tu dar uma cidadania, né, para aquela pessoa com o seu título de propriedade do seu imóvel, né, que era irregular por diversos motivos. A gente não entra no julgamento, né, mas de tu conseguir alcançar para eles esse título que eles pudessem então se engajar, né, como cidadãos, pagando seus impostos, né, tendo ali o título de propriedade, né, então isso foi uma coisa muito bacana. Na área da educação, foi muito importante porque, na verdade, a gente formou várias turmas lá, né? E a gente viu a evolução desses alunos, né, no sentido. Até me recordo que o primeiro homenageado foi o Heitor José Miller, né? Da primeira turma, que foi lá em 2000, se não me engano. Né? E para desenvolver principalmente o espírito de empreendedorismo, né? Que o curso técnico do São José era baseado no programa da Junior Achievement, né? Que era um programa movimentado pela Fiergs. Então ele foi adaptado para um curso técnico, né? E isso aí deu um ótimo resultado, porque a gente chegou a formar várias turmas assim que conseguiram ter um contato mais direto. O que é, né, a iniciativa privada? Isso foi uma coisa muito interessante. No hospital, né, a questão da saúde é sempre uma questão muito delicada, né? Mas também se conseguiu ali manter uma determinada estabilidade na parte jurídica para o funcionamento da instituição, né? Que é bem complicado, bem difícil, né? A nossa saúde é um calcanhar de Aquiles, né? Mas ali a gente sempre conseguiu assim grandes vitórias, né? Com relação à questão da manutenção da casa de saúde. Gerson, e depois de todas as tuas atividades, tu tem mantido agora unicamente o teu escritório. O escritório. E quais são as causas, assim, que é a tua área, que tu está trabalhando? Eu sempre fui um civilista, né? Então, o direito civil é uma área que tem uma abrangência muito grande, né? Então, tu trabalha com direito de família, né? Tu trabalha com direito das obrigações, tu trabalha com várias temáticas aí que são pertinentes. Eu sempre digo, né? Muitas vezes a pessoa tem que dizer qual é o problema dela para tu poder identificar o que ela vai se encaixar. Né? Então ali eu particularmente atuo bastante no direito de família, né? Então muitas causas ali que a gente conseguiu chegar a um contento, né? A um final, né? Equilibrando interesses, né? Muitas vezes, né? A questão ela se acirrava e depois ela conseguia chegar a um final que atendia ambas as partes, né? Assim, isso foi uma coisa interessante, porque o direito de família é um direito muito delicado, né? Ele trata com muito sentimento, né? Então é uma coisa que aflora muito, né? Assim como a questão de inventários, por exemplo, que são direito sucessório, também envolve interesses pessoais que muitas vezes são de relações de parentesco, né? E isso aí muitas vezes é muito desgastante, realmente é muito desgastante. E fora isso, o direito das obrigações, né? Eventual situação de cumprimento de contrato, né? Contratos é uma área que eu atuo bastante, né? Também a questão de assédio, por exemplo, né? Pessoas que procuram indenização por terem sido ofendidas ou por um acidente de trânsito, na verdade, né? Então, são várias situações que aparecem do cotidiano do dia a dia da vida das pessoas, né? É isso aí. As parcerias que eu tenho, que são feitas em outras áreas, são direito do trabalho, direito criminal, direito ambiental, né? Onde a gente se socorre de advogados que a gente faz uma parceria para trabalhar junto, porque muitas vezes o cliente te procura por uma questão de confiança, né? Perfeito. Mudando um pouquinho de assunto, já. O acesso à justiça é um dos pilares da cidadania. Como você enxerga os desafios que a população enfrenta para garantir seus direitos e como o advogado pode ser um agente de transformação nesse processo? Então, eu acho que houve, Sérgio, uma maior democratização e um maior acesso da população à questão do sistema judiciário, né?
Eu acho que essa questão da virtualização, da informatização, ela permitiu o acesso das pessoas a um nível de informação que elas não tinham antes. Elas passaram a ter isso aí. Então, eu acho que isso foi um grande avanço, né? Então, mesmo assim, com esse avanço, tem um jargão no direito que diz que o jargão não protege aquele que dorme, né? Então, se a pessoa ela tem uma informação, se ela está numa dúvida, se ela tem ou não tem o direito, se ela se sente prejudicada de alguma forma, né? Buscar o conhecimento, buscar uma consulta com um profissional da área, né? Que vai tentar fazer um diagnóstico ali, um parecer a respeito da situação, para poder encaminhar da melhor forma essa pessoa, né? Para que ela tenha um acesso e busque o seu direito. E daí seriam os casos que a atuação jurídica faz a diferença na vida das pessoas, seria essa orientação, essa maneira Sim, sim. Porque dali tu parte para vários caminhos, né? Ali tu parte para, não, vamos estabelecer um contato para tentar fazer um acordo extrajudicial, vamos entrar com uma ação direto, né? O que vamos fazer, né? A gente analisa a possibilidade jurídica da ação, né? Para ver se ela tem possibilidade, dali para frente se vai. E se faz uma análise também com relação à questão do percentual, né? De ganho ou perda, né? Que ela pode ter. Então, olha, tem bastante chance de ganhar, tu tem uma chance mediana, ou então tem pouca chance, né? Para que a pessoa daí tome a decisão dela se ela quer realmente seguir à frente ou não. Perfeito. Eu sempre digo, né, Sérgio, o judiciário ele não tem qualquer barreira para quem quer que seja entre com qualquer tipo de processo, certo? Não há barreira. Só que tem o seguinte, né? Lá na frente daí vai ver se a tua demanda ela é procedente ou não. Perfeito. E dentro dessa estrutura que tu vive hoje de OAB e pessoal, existe algum processo de orientação jurídica comunitária, assim, algum projeto, ou é uma coisa assim que funciona? A OAB, ela tem um programa, um projeto que se chama OAB nas escolas, né? Então, ela muitas vezes ela faz palestras, né? Ela manda profissionais da área para esclarecimentos, para debate de determinados temas, né? Justamente para levar para essa juventude aí situações com que eles possam se deparar e que eles venham a ter uma necessidade de buscar o seu direito, né? Vejo dessa forma. Há outros seminários, outros cursos, né, que são disponíveis, assim, que eu vejo que também a população ela tem que se engajar, né? Tem que procurar também, né? Não basta só assim tu ter a disponibilidade, a população ela tem que ir atrás, né? Buscar o seu direito. A gente sempre diz, o poder judiciário ele é estático, ele está parado, ele só funciona se ele for provocado, né? Ele não toma qualquer ação sem ser provocado, ele tem que ser provocado. E a mesma coisa é o cidadão, ele tem que ir atrás do direito que ele está postulando. E nessa posição, assim, barreiras sociais e econômicas no acesso ao sistema judiciário, como é que tu enxerga? É um fator que dificulta? Eu vejo assim, uma das coisas que aconteceram, como eu falei anteriormente, é sobre a situação da informatização, da virtualização. Houve aí uma determinada parcela da população que não conseguiu se inserir, né, nessa questão do avanço da tecnologia. Essa população, sim, ela ficou um pouco alijada, né, do acesso. Então, ela tem que procurar uma forma de através de um profissional, né, que vá traduzir toda essa leitura. A juventude, que tem mais acesso, ela está mais ligada nisso aí. Então, ela tem condições de fazer um acesso mais rápido, né? Acessar e conseguir buscar isso aí, né? Não sei se eu respondi o que... Mais ou menos assim, deu para entender a posição. Gerson, muitas vezes o cidadão desconhece seus próprios direitos. Como podemos fortalecer a educação jurídica e promover uma cultura de respeito às garantias fundamentais? Então, essa questão da pessoa desconhecer os seus direitos, ela está mais associada a um passado. Hoje em dia eu vejo, Sérgio, que
há uma conectividade muito grande. Os meios de inteligência artificial, elas permitem que tu tenha um acesso muito abrangente com relação aos direitos. Então tu coloca ali um determinado questionamento e essa inteligência artificial já vai te responder, né, se tu teria ou não um possível direito ali com relação à situação que tu apresenta. Então isso aí, ele abriu um leque enorme. Então eu digo assim, de forma social, só aquele que não tem o acesso a essa informação digital, ao que não consegue manusear, né, os aparelhos, né, que é uma população já mais idosa. Os mais novos têm, então tu teria barreira social só nesse sentido. A econômica, ela só te barra no sentido de que tu tem ali estabelecido pelo Poder Judiciário um teto, né, não vou me recordar direito, R$6.000, que seria um teto de limite de teu rendimento para que tu tenha um acesso gratuito à justiça, né? Posteriormente a isso, né, ou patrimonialmente, se tu tiver muito aí, então tu vai ter que efetivamente pagar, né, as chamadas custas judiciais para tu poder fazer com que o teu processo entre e seja encaminhado. Então essa seria uma barreira econômica, né, no sentido de tu ter ali uma determinada faixa para tu poder postular sem ter que pagar as custas, e dali para frente sim tu teria que pagar. Então a barreira econômica existe nesse sentido, né? E a barreira social, que nem eu disse para ti, é só de um pessoal que está um pouco analógico ainda e não passou para essa área digital, né? Perfeito. Voltando só a uma questão assim que para mim é bom. A iniciativa de uma educação popular em direito é possível, ou é uma matéria que é muito complexa para a gente levar para a educação popular, assim como a educação financeira? Não é. Eu até me recordo, lá muitos anos atrás, na formação primária e secundária, a gente tinha as matérias de educação moral e cívica, né? Que justamente colocavam essa questão de conceitos morais, conceitos éticos, conceitos cívicos, né? Que nada mais é do que o alicerce, a base, né, do teu direito, né, que tu tem, porque esses direitos eles foram carregados para a Constituição Federal, e na Constituição Federal então se descreveu, né, de onde vinham os princípios, né, e se regrou todo esse ordenamento jurídico. Eu acho que isso aí, de certa forma, se perdeu um pouco durante o tempo, né? Não há disciplinas que enfoquem isso atualmente, não que eu tenha conhecimento. Já a questão ligada à educação financeira, essa sim, essa tem sido cada vez mais introduzida, né, na disciplina das escolas. Né? Mas eu acho que não há uma necessidade tão grande com relação a essa situação, porque esse acesso que a gente comentou, ele está muito presente. Né? Então, o pessoal ele tem um acesso muito rápido assim, a uma discussão se eu tenho ou não tenho direito, se eu posso ou não posso entrar, se eu posso ou não posso recorrer. E tu tem também uma gama de profissionais aí, a população, vamos dizer assim, de profissionais da área jurídica, ela é muito grande, né? Tu tem muitos advogados. Então tu tem um acesso, alguém sempre conhece um conhecido, um parente, um amigo ou coisa parecida que possa fazer uma consulta e te dar uma orientação com relação a isso. Então, nesse sentido, eu acho que ali a pessoa já vai direto. Né? Essa parte, vamos dizer, educacional com relação a isso, para mim ela ainda está faltante, né? No atual currículo das escolas, assim, no meu entendimento. Perfeito. Gerson, assim, um aspecto também que quando o advogado tem toda uma linguagem própria, muitas vezes, essa importância da linguagem acessível ao meio jurídico é um empecilho, como é que funciona? Porque tem muitos termos que são da área, né? Como é que tu vê isso? No meio jurídico tudo bem, mas para quem não é, como é que tu... No meio se chama o juridiquês, né? Juridiquês, né? Eu acho assim, Sérgio, nesta evolução toda que nós vemos aí trazendo com relação à informação, à inteligência artificial, a esse conteúdo mais digital, eu acho que ele veio sendo facilitado. Né? Há uma forma, como a resposta te vem em textos mais
plausíveis de entendimento. Porém, eu vejo assim, quando a coisa ela tu não consegue alcançar o entendimento, aí está na hora de tu realmente procurar um profissional para que ele faça a tradução daquilo que está se querendo, está se dizendo ali, né, para que tu não fique num problema maior, né. Eu sempre digo, na área da medicina o pessoal fala, né, alguns amigos médicos dizem, não, tem o doutor Google, né, o doutor Google, coloca no Google ali o determinado tipo de problema, ele vai te dar ali. E eu tenho reservas com relação a isso, porque eu acho que não é um profissional da área que está te respondendo, né? A mesma coisa se botar ali, eu quero fazer um projeto como engenheiro, uma ponte, né? E daí aquilo vinha automático ali para ti, eu já ficaria com minhas reservas. Eu prefiro que consulte um profissional, então, e ele vai te explicar com mais detalhamento ali, personalizado, o que tu quer saber. Já mudando um pouquinho então de assunto, que conselho você daria aos jovens que estão pensando em seguir na carreira do direito e como a ética pode ser um diferencial nesse caminho? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, a gente não dava, né? Mas eu sempre digo, é uma carreira desafiadora, né? Ela tem um leque de oportunidades muito grande, tu tem toda a gama de carreiras públicas, né? Que tu pode servir, desde a diplomacia, a procurador, municipal, estadual, federal, promotor de justiça, defensoria pública, né, justiça do trabalho, justiça federal, é uma gama muito grande. Eu acho que ela tem uma gama de oportunidades grandes aí, né. E eu diria o seguinte, a pessoa tem que ter vocação, Sérgio. Ela tem que ser vocacionada, ela tem que ter um espírito onde o direito para ela, a defesa dos interesses do seu cidadão, do seu cliente, melhor dizendo, tem que ser uma coisa com paixão, sabe? Ela tem que ter essa vocação. Se ela não tiver essa vocação, se torna uma coisa difícil, né? Porque, vamos dizer, para nós aqui, o nosso país é um país, agora fazendo link com a questão ética, dizem alguns entendidos o seguinte, quanto mais ético é um país, menos leis tu precisa. Quando menos ético é um país, mais leis tu precisa. Porque tu precisa estar regrando mais uma questão que deveria vir da própria educação, da própria moral, das famílias, das comunidades, né? Então, essa é uma questão que nós nos debatemos no dia a dia, tendo em vista a própria condição atual do nosso país, né? Ele não nos apresenta ali uma situação onde tu veja a ética sendo uma coisa que pontua ou preceita a conduta das pessoas, né? A gente vê aí uma quantidade de pessoas que têm problemas com a lei, problemas com a justiça, né? E isso denota que a gente está perdendo um pouco, né, essa questão ética. Então, eu acho que os profissionais teriam a obrigação, né, de trazer consigo, na sua profissão, uma questão de ética, né, princípios éticos e morais, né, que pautariam sua... Voltando quando tu falaste ali de conselho, os desafios e as oportunidades da advocacia contemporânea, elas são suficientes para criar uma expectativa para um novo advogado? Sim, o novo advogado. Porque isso não é só na área da advocacia, né? Isso é em todas as áreas, né, Sérgio? A gente não sabe mais qual a profissão que daqui 10 anos a gente vai estar podendo exercer, assim como tantas profissões que vão desaparecer, né, com relação à questão da inteligência artificial. Então, de qualquer maneira, o elemento humano ele sempre está presente, né? Talvez ele diminua um pouco, talvez ele tenha que se adaptar, né? Então nós vamos lá ter que usar a lei de Darwin, né? O sobrevivente não é o mais forte, mas é o que vai se adaptar a uma nova situação profissional. Eu vejo que seria isso. Perfeito. Gerson, nosso programa é de meia hora e passa muito rápido. E então, assim, eu queria, assim, dentro do que nós estamos conversando, uma mensagem que tu gostaria de deixar para quem nos acompanha, especialmente os cidadãos que querem entender melhor os seus direitos, de se engajar mais com a justiça. O que tu poderia... Eu vejo assim, Sérgio,
a justiça é um dos valores mais elevados que a pessoa tem, assim como o da vida, né? A injustiça é algo que nos traz um pesar, né? Então, eu acho que a pessoa tem que buscar o seu direito, né? Se ela acha que ela se ela está com o sentimento que ela está sendo de alguma forma prejudicada, lesada, que ela acha que ela poderia de alguma forma buscar o seu direito, ela tome essa decisão e vá atrás, né? Eu acho que isso aí é uma coisa importante, sabe? Não deixar passar, né? Porque o que acontece? No momento em que tu é lesado, ou no momento em que tu sofre uma injustiça, essa injustiça ou essa lesão pode ser perpetuada em outras situações com outras pessoas, né? E no momento em que tu toma uma atitude e vai buscar esse direito, faça com que isso cesse, ou que a pessoa que está cometendo isso ela tenha que se reparar, tu cessa isso aí, ou seja, com uma medida pedagógica para que isso não ocorra de novo, né? Eu acho que assim funciona um processo, né? E aí tu vai estancando toda essa questão aí relacionada às injustiças. Isso. Só queria aproveitar um tempinho que nós temos aqui, queria te fazer uma pergunta. Tenho conversado com o pessoal de Montenegro sobre Montenegro hoje, qualidade de vida, o que nós temos bom para oferecer para as pessoas que estão querendo se instalar, se estabelecer em Montenegro, assim, dentro da tua experiência grande, 30 anos de direito, aí, qual seria um comentário bom que tu pudesse apresentar aí? Sérgio, assim, ó, eu sou bairrista, né? Meu pai é vereador aqui, Douglas, né? Há anos, nascido e criado aqui, então muitas vezes quando pensava em sair da cidade, não conseguia me ver fora de Montenegro. A cidade já teve períodos interessantes, bons, e também períodos que já são mais difíceis hoje em dia, né? Mas eu acho que isso aí é uma coisa que a gente pode melhorar. Eu acho que a cidade tem potencial, um potencial bom que ela tem. Eu acho que nós temos Morro São João, Rio Caí, Parque Centenário. Temos uma cidade que ela tem um nível de segurança bom. Ela é uma cidade que te apresenta todos os equipamentos urbanos, né, que te atendem, né? Proximidade da região metropolitana a gente tem, né? Então, eu acho que assim, ó, é uma cidade boa, ela tem uma boa capacidade para melhorar, né? Eu acho que a gente tem que investir, tem que apostar na cidade, né? E vejo que é um lugar ótimo para se morar também, sabe? Eu gosto da cidade, assim. Então, eu sou suspeito para falar, eu digo, né? Porque na verdade eu gosto de morar aqui, gosto da cidade, tem toda uma rede de amizade aqui, parentes, né? Amigos. Então a gente tem uma estima pelo município, né? Pela cidade. Então, eu sou um fã, né? Da cidade aí e torço por ela. Gerson, muito obrigado por compartilhar a tua trajetória, por mostrar como o direito pode ser uma ferramenta poderosa para transformar as vidas e fortalecer a cidadania. Este foi mais um episódio de Conexões com Barcelos e nos vemos no próximo encontro, porque toda boa história merece ser contada. Muito obrigado. Obrigado também, Sérgio.